nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O Senhor se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Quantos podem sentir a presença do Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que Deus está fazendo aqui nessa noite é coisa grande, irmãos. Louvado seja Deus. Abre as vossas Bíblias, irmão, no Evangelho, após escreveu Marcos, no seu capítulo número 5, no versículo 25. Glória a Deus. O Senhor nos deu uma palavra hoje, uma palavra bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor Jesus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Glória a Deus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Amém, irmãos? Podem aceitar. Louvado seja Deus. Irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem nada, irmãos, que pague do que a presença de Deus. Louvado seja Deus. A presença de Deus é a maior riqueza que um ser humano pode ter na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos isso na Bíblia, quando Deus levanta Moisés. Moisés já no meio do deserto, né? E ele vai dizer que sem a presença de Deus ele não conseguiria. Então, irmãos, priorize a presença de Deus na sua vida. Nós vemos aqui um texto aonde a Bíblia vai narrar a história dessa mulher, a mulher mais conhecida como fluxo de sangue, a qual Jesus teve um encontro com essa mulher, e essa mulher teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus fala que ele veio para dar vida e vida com abundância, ele não está se referindo às coisas terrenas, às coisas materiais, às coisas que pode trazer sucessivamente para o ser humano, trazer recursos para o ser humano. Mas quando Jesus fala que ele veio para dar vida e vida com abundância, está falando disso aqui, de uma nova vida, de uma vida transformada, de uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, que essa mulher ela teve que tomar uma atitude. Louvado seja Deus. Porque sem atitude você não chega a lugar nenhum. Sem atitude você não consegue alcançar os seus objetivos. Não pensa você que você ficar parado ou estacionado, que as coisas vão acontecer. Não, tem que ter atitude, irmãos. O que essa mulher passou não foi fácil. O que essa mulher enfrentou na sua vida foi muito difícil. E segundo a Bíblia, de acordo com a lei de Moisés, com a lei mosaica, todo aquele que era leproso ou leprosa, tinha que ficar totalmente fora do arraial, porque era uma doença que era contaminante, que contagia
e não podia ficar dentro do arraial, tinha que ficar fora do arraial. Ou seja, então essa mulher ela passa por esse constrangimento. Essa mulher teria que ficar totalmente isolada, vamos dizer assim, por causa dessa doença que ela tinha. É interessante, irmãos, que Jesus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ou seja, quando Deus Pai olha para o ser humano, Ele vê uma geração totalmente perdida, corrompida e condenada e sentenciada ao inferno. Mas como Deus olha para o ser humano, para a raça humana, Deus lembra da sua primeira criação, da sua primeira obra que Ele faz lá no livro de Gênesis, quando Ele cria o homem. E Deus, Ele olha para o ser humano e Ele ama. E Ele decide salvar o ser humano, enviando Jesus, o seu Filho. E Jesus, até Jesus, irmão, teve que tomar uma atitude, sim ou não? Ele tinha o livre-arbítrio, mas ele decide, ele se posiciona, ele fala: eis-me aqui, meu Pai. E ele veio. E assim os profetas anunciaram também a vinda de Jesus. João Batista veio preparar o caminho para que Jesus pregasse o Evangelho. Louvado seja Deus. E quando Jesus ele atinge a idade, ele inicia o seu ministério. Jesus ele teve que se preparar para assim iniciar o seu ministério. E ele é provado, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E durante 40 dias Jesus ele sacrifica a sua carne com muito jejum e muita oração. Porque, irmão, Jesus estava ensinando a todo momento que sem a oração, sem o contato, sem a intimidade com Deus Pai, sem a intimidade com o Espírito Santo, aleluia, não tem como vencer o diabo. Percebe que o diabo ele vai enfrentar Jesus no deserto cara a cara. E o diabo, irmão, ele não tem pressa. Ou seja, ele espera o melhor momento e a hora, quando você está fraco da mente, do corpo, quando você está debilitado para te atacar. Aí você pode estar fraco fisicamente, mas se você tiver a comunhão com Deus, seu espírito vai estar forte. O diabo tenta de todas as formas, mas Jesus ele vence o inimigo pelo poder da palavra. Só pelo poder da palavra. E ele começa o seu ministério. Jesus não assim foi só preparado, mas ele também foi selado com o Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa na vida da igreja. Essa é a promessa que Jesus fez para os apóstolos. Aleluia, que eles não iam ficar órfãos, mas que viria um, aleluia, que iria ensinar e guiá-lo em todas as coisas. Deus poderoso. É esse Espírito, aleluia, que nos faz conhecer, aleluia, quem é Jesus. E quando Jesus, aleluia, recebe a presença de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus, ele começa o seu ministério. E é interessante esse texto, irmãos, é interessante essa história, porque Jesus, na sua onisciência, ele cria uma lei, e essa lei, ele cria para toda a raça humana, do livre-arbítrio. Ou seja, essa mulher, irmãos, ela já havia 12 anos que havia padecendo com essa enfermidade. 12 anos que ela decidiu viver do seu jeito. Ou seja, era uma mulher que tinha posse, era uma mulher que tinha condições.
E a Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro. Ela procurou todos os recursos da medicina para tentar ser curada. Ou seja, isso foi uma escolha dela. Isso foi uma decisão dela. E a Bíblia fala que ia de mal a pior. E quantas pessoas hoje vivem dessa forma, indo de mal a pior? Porque tomaram as suas decisões, vivem conforme as suas escolhas e não têm escolhido se humilhar diante de Deus. Louvado seja Deus. Jesus, irmãos, Ele está agora com seus apóstolos pregando a palavra, pregando o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso. E essa mulher, depois de 12 anos de muito sofrimento, de muita decepção na vida, de muitos traumas, muita angústia, né, muito desprezo, porque, irmãos, uma pessoa dessa forma, nesse grau de enfermidade, aonde a própria medicina ela diagnostica que não tem cura, qual é a esperança que um ser humano desse vai ter? Qual é a saída? Qual é a escolha que essa pessoa, qual é a virada que ela tem? Qual é o plano que ela tem, se ela tentou de tudo e nada resolveu? Isso afeta, irmãos, totalmente a vida dela. Isso afeta totalmente dentro do seu lar. Isso traz, aleluia, tristeza para aqueles que estavam ao redor dela. E o inimigo, ele quer ver a gente assim, quer ver a pessoa assim, derrotado, fracassado. É isso que o inimigo quer, que você aceite a derrota. E Jesus já estava na terra, irmão, o Cristo já estava na terra. Ou seja, o Cristo, o Verbo encarnado, já estava na terra. Mas mesmo era com todo aquele sofrimento, irmão, com toda aquela dificuldade, quem disse que Deus não pode mudar o seu cativeiro? Quem disse que Deus não pode curar os seus traumas? Quem disse que Deus não pode levantar o caído? E é interessante que ela só ouviu falar de Jesus. Você tem noção do que é isso, irmão? Uma pessoa só ouviu falar. Por quê? Porque a fama e o ministério, aleluia, a virtude que havia em Cristo, aonde ele se deparava com o enfermo, aleluia, com uma pessoa leprosa, a pessoa era curada mesmo. A pessoa era transformada mesmo, porque o Evangelho é isso. É vidas sendo transformadas. Louvado seja Deus. Quantas pessoas vivendo hoje, aleluia, traumatizadas. Quantas pessoas hoje, aleluia, vivendo assim, sem esperança de nada, sem objetivo de nada, porque o inimigo cauterizou a sua mente. E a palavra, irmão, quando ela é pregada, ela tem que anestesiar a mente dessa pessoa, fazer que ela acredite que pode ter, aleluia, esperança assim para ela, que ela pode sim dar a volta por cima. Louvado seja Deus. Mas para Deus agir na minha e na sua vida é necessário uma decisão sua. Deus não vai interferir nas suas escolhas. Se você aceitar a derrota, é isso que vai acontecer. Mas se você fizer como essa mulher, aleluia, tomar um posicionamento, uma decisão, aleluia, o diabo tem que partir em retirada, porque ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E Jesus, irmão, ele está aqui, ó, no campo missionário. Sim ou não? Jesus está numa cruzada missionária.
Ou seja, onde tudo pode acontecer, você vai se deparar com diversos tipos de pessoas, com problemas, uma pior do que a outra. Mas nós vemos aqui um Cristo que estava totalmente preparado. Louvado seja Deus. E Deus, Ele quer preparar a sua igreja. Santo é o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso. E ela fala: se eu somente tocar neste homem, eu serei curada. Você está vendo, irmãos, que quando ela ouve falar de Jesus, a visão dela muda. Os pensamentos dela mudam. Ou seja, aquela mulher que estava isolada, derrotada, destruída, ou seja, só o nome de Jesus foi o suficiente para tomar um posicionamento. Foi o suficiente, aleluia, para acreditar no milagre dela. Porque quando ela olha para Jesus, não vê um homem só, aleluia, de cabelo e de barba. Ela vê Jesus, aleluia, aquele homem como Filho de Deus. A unção e a palavra de Jesus convencia qualquer pecador, aleluia, que cruzava o caminho dele. Porque a palavra vai dizer que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia. Quando essa palavra é pregada, não tem coração duro que resista. Aleluia. No dia da festa dos tabernáculos, os judeus foram para aprender Jesus. Aleluia. Mas irmão, a mensagem estava tão forte, cortava tanto, que os serventes, aleluia, voltaram para trás. Não tiveram força para aprender Jesus, porque falaram: ninguém nunca falou assim como este homem. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E quando ela vai até Jesus, ela se levanta e vai até Jesus. Ela fez o que, irmãos? Se levanta. Glória a Deus. Que você possa se levantar nesta noite. Que você possa, aleluia, tomar uma atitude. Que você possa tomar um posicionamento. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmão, naquela situação que ela estava, não tinha como. Mas a palavra estava dentro dela. A palavra queimava na alma dela. A convicção e a fé transbordava no coração dela. E as suas atitudes, aleluia, é consequente daquilo que está dentro de você. Ela não olha para a enfermidade, ela não olha para o gigante, ela não olha para os seus traumas. Naquele momento ela não olhou para aqueles que desprezavam ela. Naquele momento ela olhou somente para Jesus, meu irmão. Aleluia. Somente, aleluia, para o Cristo ressurreto. Aleluia, santo. E Isaías vai dizer: aqueles que olhar para o Senhor será salvo. Tem gente que é assim, quando vê um problema, acaba com ela, irmão. Só olha para a dificuldade. Essa mulher tinha tudo para desistir, sim ou não? Mas o foco dela estava em Cristo. Ela olhou para Jesus. E quando o seu foco está em Cristo, quando a sua mente, seu coração está focado em Deus, quando o seu coração está voltado para cima de Deus, você não tem tempo para perder, irmão. Você não quer saber, aleluia, de conversa. Você não quer saber de conversa fiel. Você quer saber, aleluia, de Jesus. Você quer saber de alcançar o sobrenatural. Aleluia. Você quer saber de viver algo novo com Deus.
Aleluia. Por isso que quando Deus olha para você, não olha o que está fora, Ele olha o que está dentro de você, meu irmão. Você pode estar doente, você pode estar curado, você pode ter uma roupa, pode não ter roupa, você pode ter... Deus quer saber o que está dentro de você. Deus quer saber, aleluia, qual é o desejo, aleluia, e os pensamentos que você tem para com Ele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você acha que Deus escolheu Davi por quê? Qual é a capacidade, aleluia, que Davi tinha para derrotar o gigante? Qual é a capacidade, aleluia, estrutura e sabedoria que Davi tinha para se assentar no trono de Israel? Nenhuma. Mas aquele jovem tinha um espírito de adorador. Aquele jovem tinha um coração quebrantado. Aleluia. Quando ele chegava no deserto, que acabava o expediente, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor, aleluia, estão sobre o justo. Enquanto você está dormindo, Deus está te olhando. Ninguém escapa das mãos dos olhos do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Por que Deus encheu Davi do Espírito Santo? Que o homem, um jovem, tinha tanta graça na vida dele, que quando Saul ficava perturbado, ele nem colocava a mão, só tocava a harpa. E a Bíblia fala que o Espírito saía de Saul. Aleluia. Deus quer fazer isso com você nesta noite. Deus quer fazer isso, aleluia, com a sua igreja brasileira. Deus quer trazer algo sobrenatural sobre a tua vida, para que você creia e conheça o Deus da Bíblia. Pensa numa mulher que ninguém queria ficar perto dela. Era a mulher do fluxo de sangue. Mas pensa numa mulher que teve uma experiência genuína com Jesus. Pensa numa mulher que conheceu de fato o Filho de Deus. Aleluia. Pensa numa mulher que impactou a todos com a sua fé e com a sua atitude. Era uma mulher que não precisava nem pregar, só o testemunho dela e a experiência que ela teve com Jesus era o suficiente para as pessoas crerem no Filho de Deus. O nome de Jesus te dá força, meu irmão. O nome de Jesus te dá vigor, te dá vida. Você que está fraco, aleluia, Deus te dá força nesta noite. Você, aleluia, que está enfermo, aleluia, ou tem algum trauma, o Senhor Ele cura você nesta noite. Se você crê nessa palavra, você vai ser curado nesta noite, aleluia, e você vai ver que Deus pode mudar a sua história. Irmão, para Deus não tem nada impossível. Quantas, aleluias, experiências, quantos milagres nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, de Jesus manifestando o seu poder, a sua glória. E por que a gente duvida? Por que nós duvidamos tanto? Temos o privilégio de ouvir a palavra todos os dias. E por que a dúvida? E por que a insegurança? Por que você não se entrega? Por que você não abre o seu coração para o Deus que você serve? Nós vimos hoje dentro de uma empresa, uma pessoa é contratada, ela dá o seu melhor, sim ou não? Porque se ela não dá o seu melhor, ela não é qualificada para assumir a vaga. A pessoa dá tudo de si, faz até hora extra, faz até o que não é para fazer. Eu falo por mim. Essa mulher só ouviu falar de Jesus, irmãos. Que coisa gloriosa.
E você acha que foi fácil para ela chegar até Jesus? Não foi fácil, porque tinha uma barreira, tinha uma multidão. E quando se trata de milagre, irmão, é uma confusão danada. Ninguém te dá espaço, não. Não, passa aqui na minha frente aqui, Judas. Não, a fila está grande aqui para receber o milagre. Passa aqui na minha frente aqui. Ninguém faz isso não, querido. Para receber milagre, para receber vitória. O cordão de isolamento estava forte. Os apóstolos estavam tudo uma prova. Porque todo mundo queria tocar em Jesus. Mas o lado onisciente de Cristo, irmãos, Ele sabe aqui, irmãos, qual é o crente que está sendo mais provado aqui nessa noite. Sim ou não? Sabe ou não sabe? Ele sabe. E eu quero acreditar que o lado onisciente de Cristo viu que aquela mulher estava mais necessitada do que aquela multidão. Porque a única coisa que leva ela até a Jesus é o nome do Cordeiro. Ela não tinha força nenhuma, ela não tinha estrutura nem saúde nenhuma. Foi só o nome de Jesus, foi só a fé, foi só o posicionamento. Hoje é o dia do meu milagre e eu preciso tocar na orla de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus procura, aleluia, pessoas dessa forma, pessoas que o adorem em espírito e verdade. Você pode ver que pessoas assim, irmão, ela sempre vai ter um diferenciado na vida dela. Deus é o Deus que abre caminhos, e Jesus abriu caminho para ela. Irmão, quando ela toca na orla do vestido de Jesus, só tocou na orla, porque naquela época não tinha roupa como a gente usa hoje. Era aquelas roupas compridas até os pés. E ela toca na orla de Jesus. É interessante isso, né, irmãos? O homem tinha tanto poder na vida dele, e ela viu isso. Ela viu tanto poder na vida de Jesus, pela pregação, pelos testemunhos, pelos milagres. Falou, vou só tocar na hora desse homem aí. E quando ela toca, irmãos, ela foi curada imediatamente. Esse é o Deus que cura. A sua decisão pode mudar a sua vida. Sua decisão pode trazer a presença de Deus na tua casa. É interessante quando ela toca em Jesus sentiu que alguém tinha tocado nele. Louvado seja Deus. Quem tocou em mim? Os apóstolos nem, porque não estava no espírito, estava preocupado com a multidão. Olha só que revelação. E muitas das vezes nós perdemos coisas grandes por não estar em espírito com Deus, está preocupado com a multidão, com pessoas. Os apóstolos, Senhor, tem muita gente, e Jesus falou assim, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, saiu poder de mim, e alguém acabou de ser curado aqui. Quem tocou em mim? Louvado seja Deus. Se é uma coisa que a gente precisa ter na nossa vida, irmão, é virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Jesus, ele dá uma ordem para os apóstolos.
sem o Espírito, sem essa virtude, eles não estavam hábitos para pregar o Evangelho. Falou assim, ó, não saia de Jerusalém até que vocês estão revestidos de poder. Caso contrário, não saia daqui. Porque o campo missionário não é brincadeira. A guerra é constante e espiritual. E a virtude do Espírito é aquilo que te traz capacidade, que te capacita para você exercer o chamado de Deus. E a mulher fala, Jesus, eu te toquei. Louvado seja Deus. E Jesus fala para ela, filha, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é o Deus das causas impossíveis. Quem disse que não tem solução? Quem disse que Deus mudou? Deus não mudou. Bendito é o nome. Isso depende da sua decisão. Isso depende do seu posicionamento. E hoje Deus chama a sua atenção nesta noite. É tempo de se levantar, meu irmão. É tempo de se levantar. É tempo de tomar uma decisão. Já está na hora. O problema de muitos é achar que Jesus vai demorar para voltar. Mas a Bíblia fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora. É tempo de se levantar, igreja. Deus está dizendo através da sua palavra, é tempo de se levantar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer agir. Deus, Ele quer operar. Deus, Ele quer levantar a sua igreja. Deus, Ele quer fazer algo novo. Mas não tem como fazer algo novo se não estiver na brecha. Não tem como fazer algo novo se tiver caído. Tem que estar de pé na presença de Deus. Aleluia. Tem que estar decidido, posicionado. O inimigo tem lutado, mas hoje Deus te dá força. Aleluia. Hoje Deus te cura. E Ele quer ver você de pé, para que Ele possa fazer a obra na sua vida.